Crises sociais. Como efeito das crises existenciais nos indivíduos, surgem as de natureza social, inevitáveis, porque o grupo resulta do conjunto das unidades. Desde que a unidade se apresenta em desconcerto, a inarmonia logo se faz identificar. O mesmo ocorre no organismo físico, quando apenas uma célula, perdendo a memória da sua mitose, propicia o surgimento do tumor, da anomalia. O ser humano deve sempre racionalizar a sua ambição, direcionando-a para aquelas de natureza espiritual, portadoras de caráter permanente, porquanto as efêmeras, que se caracterizam pelos desejos egoísticos, fazem-se geradoras de posses que ultrapassam os limites da capacidade de armazenar-se, transformando-se num tormento. Advém-lhe a cegueira a respeito dos direitos dos demais e logo converte-se em verdugo da própria paz, assim como da harmonia que deve vicejar à sua volta. Não se satisfaz com o conseguido, permanecendo em torpe anseio de mais acumular. A sua abundância exagerada produz a miséria dos outros, fomentando ódios e desejos desenfreados de tomar-se-lhe uma parte que seja e que tem direito, esses infelizes, a qualquer custo. Surgem, então, as crises econômicas porque os governos, que são esses indivíduos ambiciosos e insaciáveis, abandonam os compromissos que assumiram com o povo para tratar do seu e do enriquecimento do seu partido, da sua família, dos seus interesses inconfessáveis. Dessas derivam-se as outras, que são de natureza social, quando as classes menos abastadas transformam-se em pasto para a exploração realizada pelos mais poderosos. Aparecem no cenário, em começo de conturbação, os partidos políticos apresentando filosofias atraentes, normalmente ilusórias e portadoras de grande poder hipnótico, seduzindo e arrastando fanáticos que se transformam em abutres devoradores, sempre voltados contra aqueles que lhes não compartem os propósitos. As crises sociais culminam em convulsões de poderes, nas quais as massas insatisfeitas com o esmagamento que sofrem, rebelam-se e são normalmente fulminadas, em face da desigualdade de forças em litígio. Entretanto, não poucas vezes, conseguem assegurar o seu direito à vida mediante o derramamento de sangue, em cujas lutas as vítimas inocentes são trucidadas. Entre incontáveis, a história conserva os exemplos inesquecíveis da Revolução Francesa de 1789, quando o poder absoluto dos reis, quase alçados ao status de divinos, provocou a revolta que se consumou em tragédias inesperadas e, ao mesmo tempo, na fixação dos ideais dignificantes da sociedade, fraternidade, igualdade e liberdade. Posteriormente, a Revolução Bolchevista de 1917, que teve Lenin à frente, tentando libertar o operariado e os camponeses, terminou nas alucinações do comunismo, que voltou a esmagar as classes majoritárias mediante o poder oferecido ao Politburo, partido que governou a Rússia entre 1917 e 1952. Ocorre que não apenas de alimentos vive a criatura e, por extensão, a sociedade, mas também da dignidade, que é adquirida através da justiça social, quando se tornam acessíveis os bens inalienáveis da escola, do trabalho, da saúde, do repouso, dos direitos da liberdade de pensar, de ir e vir, de participação. Para que as crises sejam superadas, sem converter-se em lutas destrutivas, necessitam da decisão que equivale a um ideal por meta, que se estruture no bem-estar geral, no serviço em favor de outrem. Sustentada por esse objetivo, torna-se dinâmica e procedente, porque se faz portadora de vitalidade criativa, convocando os cidadãos a uma tomada de consciência que produza frutos sazonados de progresso para todos, de fraternidade geral, de desenvolvimento artístico, moral, cultural, espiritual. Essas crises, em tais casos, deixam de ser fenômenos perturbadores da sociedade para transformar-se em mudança necessária quão inadiável. O seu momento crítico ocorre quando se substituem as lutas de classe por identificação de propósitos que culminam no entendimento fraternal das massas.
As pessoas deixam apenas de opinar para atuar, liberando-se da complexidade das palavras que ocultam os sentimentos, para desvelar aqueles que devem ser aplicados em realizações operosas e libertadoras. Desse modo, a crise social é uma descontinuadora do modus vivendi e do modus operandi vigentes, ensejando novos métodos de comportamento para que ocorram as mudanças necessárias ao equilíbrio do todo social. Naturalmente que as crises ocorrem quando se dá o esgotamento dos métodos para diminuir ou terminar com os fatores responsáveis pela perplexidade e confusão generalizadas. Não se encontrando os recursos filosóficos e éticos que possam alterar os quadros existentes, criando novos caminhos e diferentes padrões de conduta, o desfecho será sempre danoso para todos. Quase sempre os vitoriosos de um dia, passado algum tempo, tombam sobre os vencidos que fazem silêncio com a sua morte para que também se calem e desapareçam do cenário social. Os ditadores periódicos e os seus coadjuvantes, quando no poder, dão a impressão de perenidade nos desmandos e no ultraje à sociedade e ao cidadão. No entanto, de um para outro momento, vendavais inesperados desalojam-nos do topo e os atiram em masmorras sombrias e fétidas para onde anteriormente enviavam os seus opositores, experimentando a amargura da situação. Incapazes de suportar os suplícios que aos outros impuseram, desertam do corpo pelo suicídio quando não são assassinados pelo ódio popular ou pelos aficionados que, por sua vez, ambicionam substituí-los. Por mais tempo permaneçam à frente das arbitrariedades dos próprios desmandos, o seu período de insânia passa, ficando a memória sombria da sua hediondez. Outro sim, a velhice os carcome no poder, as enfermidades os devoram, sem que possam alterar e manter o curso dos acontecimentos, culminando na morte que se encarrega de encerrar-lhes o capítulo selvagem da cruel dominação. As crises sociais são, portanto, inevitáveis, até mesmo normais, como reação dos processos vitais da continuidade da vida. Assim sendo, não se trata de uma desgraça, mas de uma necessidade de releitura do desenvolvimento da humanidade que, mal conduzida, leva a calamidades que poderiam ser evitadas. A vida nunca se desenvolve de maneira horizontal, sem ascendência e descendência, num todo descontínuo psicológico e organizacional, responsável pelas alterações e processos de mudanças que devem sempre ser para melhor e por todos partilhada. À medida que ocorrem a evolução e a compreensão dos valores humanos, apresenta-se o acumular de experiências que se transformam em energias, impondo diferentes rumos. A permanência na mesma trilha de acontecimentos termina por dar lugar ao tédio, a uma parada no mecanismo de crescimento, gerando desconforto e desinteresse pelo fenômeno histórico da busca da felicidade. Ter-se a coragem de deixar para trás tudo quanto foi adquirido com o pensamento firme nas infinitas possibilidades de realização alcançável, expressa uma crise social quando o grupo não mais se conforma com as questões em que se envolve e aspira por mais elevados patamares de realizações. Não havendo esse valor moral para produzir mudanças e alterar rumos, as crises sociais convertem-se em bolsões de inquietação, explodindo na violência pessoal, doméstica, urbana, nacional e internacional contra quase todos, especialmente os menos equipados que sejam encontrados pela frente. A turbulência nessas ocasiões toma conta dos sentimentos, e os indivíduos estiolam as propensões para a dignidade ante a revolta surda que explode em desespero mal contido. Não desfrutando de liberdade de valores que dignificam a existência, de igualdade de direitos, de oportunidades, de realizações, surge, como fuga compensatória, a libertinagem, que se mascara de licenças morais, advindo o desbordamento das paixões, mediante o erotismo enlouquecido, em forma de sensualidade desmedida, do abuso do álcool, do fumo, das drogas, dos jogos de azar, em buscas desesperadas pelo ter, exclusivamente com o fim de gozar. Os governos injustos sabem dessa disposição das massas e cerram os olhos à devassidão como um ópio para alucinar os viciados, enquanto aqueles se locupletam nas situações grandiosas a que se guindam, astutos, insensíveis. Em Roma, o imperador providenciava o pão e o circo para diminuir a tensão popular, facultar o descarregar das pressões emocionais, no alimento do estômago e na selvageria sem limites das extravagâncias.
Infelizmente, dessas situações calamitosas, porém, surgem novos rumos da história, como no passado em relação às sociedades poderosas que se celebrizaram pelas glórias das conquistas e logo depois pelas vergonhosas bacanais a que se entregaram os senhores e os escravos, os patrícios e os servos, misturando as aflições na desenfreada busca do prazer. Os impérios assírio-babilônio, persa, cartaginês, grego, romano, para citar alguns no passado, e mais recentemente o otomano, o austro-húngaro, como outros tantos, perderam as glórias conseguidas pela conduta facciosa e devassa a que se entregaram as massas e os governantes desastrados. Na atual crise social, o fenômeno parece repetir-se e dar-se-á, sem dúvida, o mesmo no momento adequado, quando forem requisitados cidadãos para preservar as conquistas da civilização e esses escassearem, convocando-se então soldados para atender à fome do monstro da guerra, última alternativa do poder em estertor. Assim, inevitavelmente, as crises sociais sacudirão o planeta periodicamente, impondo reformulações administrativas e humanas, esboços históricos de equidade e de justiça, esforço de igualdade de direitos entre as diversas classes, correspondendo, com certeza, aos diferentes níveis de necessidades e de realizações especiais. Trata-se da inexorável lei do progresso, trabalhando os metais difíceis do comportamento humano e moldando as novas realizações que terminam no patamar da felicidade. Exauridas as tentativas de mudanças de valores nos comportamentos sociais, diferentes formas de vida são apresentadas, expressando-se em crises que podem gerar convulsões dolorosas como procedimentos planificadores.